bem, depois que a gente teve a vinda do pastor Marcos aí, né? Foi uma bênção para nós. Hoje a gente está fazendo uma série de mensagens que visa trazer um pouco da explicação da fé cristã. E hoje nós queremos falar sobre uma das ordenanças de Jesus à igreja, que é a ordenança do batismo. Jesus deixou duas ordenanças: o batismo e a ceia, né? E essas duas ordenanças, elas são importantes para todos aqueles que seguem a Cristo, todos aqueles que de fato querem seguir a Jesus. É muito importante entendermos que tanto o batismo como a ceia não conferem graça, não são sacramentos, ou seja, batismo e ceia não salvam ninguém. Batismo e ceia são símbolos que manifestam, que testemunham da graça de Deus, que identificam o crente com Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Muito bem, então hoje vocês receberam aí um pequeno esboço do estudo e temos algumas perguntas. E aí vocês podem acompanhar e completar para entendermos o que é o batismo. Então, a primeira pergunta que temos é a seguinte: por que eu devo ser batizado? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Para muitos, o batismo é algo que ocorreu na infância, mas eles não sabem por que foram batizados. Havia apenas uma ideia de que, se não fossem batizados, seriam pagãos. Mas, na verdade, o batismo tem outra perspectiva. Então, nós vamos ver aí 3 razões por que nós devemos ser batizados. A primeira, para seguir o exemplo de Jesus. Essa é a primeira razão que nós encontramos na Bíblia. Marcos capítulo 1, verso 9, vai nos dizer o seguinte: e aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Veja, Jesus não foi batizado quando nasceu. Jesus foi batizado por volta, aproximadamente, de 30 anos de idade. E, no determinado momento, ele foi ser batizado. Jesus não precisava ser batizado, mas ele foi. Por quê? Porque ele queria ser um exemplo para todos aqueles que o seguem. Segunda razão, muito importante, porque Jesus Cristo ordena. Não é simplesmente uma questão de ser um exemplo. Há uma ordenança de Cristo para a igreja e para todos aqueles que são seus discípulos. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Só esse versículo já seria o suficiente para entendermos que o batismo infantil não tem sentido. Por quê? Porque Jesus fala assim: ide e fazei discípulos. Você não pode fazer de um bebê um discípulo, né? Você batizando-os, né? É um ato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Isso mostra que para alguém ser batizado precisa estar de fato consciente daquilo que faz, né? Precisa ser um discípulo de Cristo. E como discípulo, ele obedece à ordenança do Senhor. Mas existe uma terceira razão: para mostrar que eu realmente sou crente. É muito interessante porque a Bíblia vai dizer, olha em Atos capítulo 18, verso 8, e muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Perceba a dinâmica do texto. Ouviram a mensagem, criam na mensagem que ouviram e eram batizados. O batismo era uma consequência da pregação, da fé
depois vinha o batismo. Um outro texto de 1 João 2,3 diz: sabemos o que conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Então, quando nós de fato conhecemos a Deus, ouvimos sua palavra, temos consciência de que somos, porque Deus nos amou, porque Jesus veio na cruz, porque Ele morreu por causa dos nossos pecados, nós cremos na mensagem do Evangelho, e é por causa da fé na mensagem do Evangelho em Jesus Cristo que nós somos batizados. Então, essas três considerações mostram a razão por que eu devo ser batizado. Mas temos uma segunda pergunta. E que segunda pergunta é essa? Qual é o significado do batismo? Né? E é muito interessante porque algumas pessoas imaginam que o batismo lava pecados ou que o batismo, por exemplo, salva. Mas lembremos, por exemplo, que o homem na cruz, quando ele disse ao Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no paraíso, Jesus não disse: você não foi batizado e não vai entrar no céu. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Então vamos ver o significado do batismo. Né? O primeiro significado não sei porquê. Tá. Obrigado, Natália. Ilustra a morte e a ressurreição de Cristo. Então esse é o primeiro significado do batismo. Ele ilustra a morte e a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Ele representa um dos primeiros credos da igreja cristã. E aí Paulo diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, que foi ressuscitado. Então desde o início da era cristã, desde o início, isso era um credo dos cristãos. Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas ele também foi ressuscitado. E o batismo tem a ver com essa conexão entre a morte e a ressurreição de Jesus. Um outro texto, Colossenses 2,12, nos diz o seguinte: tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então veja que há uma conexão entre o batismo nas águas e aquilo que ocorreu com Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Quando somos mergulhados na água, há uma identificação nossa, sepultados com ele no batismo. E quando saímos da água, representa essa ressurreição pela fé no poder de Deus, né, que o ressuscitou dentre os mortos. Mas existe uma segunda significação do batismo: ilustrar minha nova vida como cristão. Então, o batismo não é simplesmente um rito que diz que eu sou cristão. O batismo mostra a minha nova vida com Cristo. Por isso que o batismo por imersão ele é fantástico. Porque ele diz que eu morri para o mundo, que eu morri para a carne, que eu morri para o pecado, mas eu ressuscitei para Deus. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Quando nós conhecemos a Cristo, Ele nos transforma em novas criaturas. Romanos 6,4 também nos mostra isso, quando diz: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Essa é a grande identificação do batismo. Cristo morreu, eu morri. Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. E o batismo mostra exatamente isso. Ilustra essa verdade espiritual. Quando eu desço as águas e sou mergulhado nas águas,
Isso significa que eu estou sendo sepultado. O meu velho homem está sendo sepultado. E quando eu saio das águas, é uma nova criatura, é um novo ser, é uma nova pessoa. Então, veja que eu coloquei aí no seu esboço, né, na parte de trás aqui, eu coloquei no seu esboço o seguinte: o batismo não faz você um crente, mas mostra que você já é. O batismo não salva você. Somente pela fé em Jesus é que você é salvo. O batismo é como uma aliança de casamento. É o símbolo do compromisso que você já fez em seu coração. Então, o batismo é um símbolo. Não é um sacramento. O sacramento, na visão católica romana, é aquela ideia de algo instituído por Jesus Cristo, né? Que seria para salvar você. Você é salvo porque faz aquilo. Mas nós somos salvos por meio da graça. É isso que Paulo vai dizer em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então ninguém vai ser salvo pelo que faz. Ninguém vai ser salvo pelo que produz. Ninguém vai ser salvo porque é bom. Ontem mesmo eu conversei isso com o Natan e com o Caleb. Eu disse: você não é salvo pelo que você faz. Se você faz alguma coisa pensando que vai ser salvo, o mérito é seu. Mas a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. E na graça de Deus não há mérito algum em nós. Todo mérito é de Jesus Cristo. Toda a glória é de Jesus. Somos salvos pela graça por meio da fé. Agora vem uma terceira pergunta. Por que ser batizado por imersão? Né? Porque na igreja católica é batizado quando criança, quando bebê, né? Em algumas igrejas o batismo é por aspersão. Por que eu devo ser batizado por imersão? Vamos ver algumas razões para isso. Primeiro, porque Jesus foi batizado por imersão. Não é? Olha o que diz Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. E é muito interessante porque o texto grego diz que ele saiu de dentro da água. Ele foi para o rio. E quando ele entrou no rio, não entrou no rio para ter a cabeça simplesmente molhada. Ele foi mergulhado. Mas existe uma segunda razão. Porque todo batismo na Bíblia foi por imersão. Todos eles. Veja, por exemplo, Atos 8, 38 e 39. E desceram ambos à água, e Filipe o batizou, quando saíram da água. Então, essa dinâmica de entrar na água, ser mergulhado, sair da água. Todo batismo na Bíblia foi por imersão. Isso a própria história da igreja testifica. Por exemplo, há um documento do segundo século da era cristã chamado Didaquê. E esse documento antigo, chamado Didaquê, fala, por exemplo, quando a pessoa for batizada, que seja batizada num rio de água corrente, que seja mergulhada nesse rio. Se não houver um rio, que haja um tanque para ser batizado. Somente se não tiver rio, se não tiver um tanque, somente assim que ela poderia ser batizada com água sobre a cabeça, jogando 3 vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas veja, a preferência e a sugestão é de que o batismo fosse por imersão. Mas existe uma terceira razão para isso. Vamos lá. A palavra batizar significa imergir na água. Imergir. No grego, pode colocar aí na tela. No grego, a palavra baptizo aponta para essa ideia. Mergulhar. Imergir. Então, não tem sentido a palavra baptizo ser usada para este momento e ele não significar exatamente isso. Mergulho, né? Imersão.
da pessoa. Mas existe uma quarta razão para isso também. É a melhor forma de simbolizar o sepultamento e a ressurreição. É a melhor forma. Quando alguém é mergulhado, ela está sendo sepultada. A identificação dessa pessoa com a morte de Cristo. Cristo morreu, eu morri. Cristo ressuscitou, eu ressuscitei. O batismo ilustra isso. Por isso que o batismo é um símbolo. O batismo não é algo para salvar as pessoas, mas para mostrar de forma didática que eu me identifico com a morte e com a ressurreição de Jesus. E aí temos uma quarta pergunta. Quem deve ser batizado? Quem deve ser batizado? Olha, vamos anotar ainda. Qualquer pessoa que tenha crido em Cristo. Qual é o elemento principal para o batismo? É a fé. É a convicção do seu pecado e o reconhecimento de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. É muito interessante porque isso aparece na Bíblia de forma muito dinâmica. Veja, por exemplo, os textos estão aí com você. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que receberam sua palavra. Veja, foram batizados não foram aqueles que frequentavam a igreja. Foram batizados não era aquele que era de uma família cristã. Foram batizados não simplesmente aqueles que acharam bonito o rito do batismo e disseram: poxa vida, o batismo é legal, então vamos ser batizados. Não. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, aqueles que acolheram a palavra de Deus em seu coração. Veja, Atos 8:13 diz: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, veja, a fé vem antes do batismo. Por isso que o texto que Crena leu aqui no início do culto, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, nem precisa ser batizado, já está condenado. A fé é a perspectiva, é a chave necessária para o batismo. Não adianta você ter sido batizado quando criança. Uma criança não tem poder para crer. Uma criança não tem como ela dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia nunca aponta a importância de um padrinho ou de alguém que creia por outro. A fé é algo específico, pessoal, intransferível. Quem crê e for batizado será salvo. Atos 8:12. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Veja a dinâmica do texto. Eu quero que vocês percebam isso. Creram em Filipe. Mas creram em Filipe por quê? Porque ele era bom? Porque ele era legal? Não. Eles creram em Filipe porque Filipe pregava uma mensagem muito clara. Que mensagem era essa? A mensagem acerca do reino de Deus. Que reino é esse? O reino em que Deus comanda a vida do ser humano. Um reino onde Deus é Senhor absoluto. Ele pregava acerca do nome de Jesus. Jesus significa o Senhor é salvação. E esse reino de Deus traz a salvação ao homem. E qual é a mensagem central? O ser humano é pecador. Sem a graça de Deus, ele vai para o inferno. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte.
E essa é a condição que o ser humano sem Deus está. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para o problema do pecado que nos afastou de Deus e que o salário do pecado é a morte, Deus providenciou Jesus Cristo. De modo que Jesus Cristo vem e traz a mensagem do reino. E que mensagem do reino é essa? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede nas boas novas. E quando o ser humano crê na boa nova de Jesus, de que Ele é a salvação do Senhor, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Filipe pregava essa mensagem. E as pessoas criam na mensagem de Filipe e eram batizadas por Filipe. Então veja que coisa interessante. Batismo não salva, mas ele mostra que você é salvo. E finalmente, quando devo ser batizado? Quando devo ser batizado? Vamos à resposta. Tão logo aceitei Jesus pela fé. Olha o que diz a Bíblia. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. Diz Atos 2,41. Eles receberam a palavra e foram batizados. É interessante esse texto de Atos, porque depois da pregação de Pedro, eles falam assim: irmãos, o que faremos? Se nós somos os responsáveis pela morte do Filho de Deus, e se Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e manifesta agora a presença do seu Espírito entre nós, o que faremos? Pedro diz: arrependam-se e seja cada um batizado para o perdão dos seus pecados. E a Bíblia diz, Atos 2,41, de sorte que foram batizados os que receberam sua palavra. A Bíblia diz que 3.000 almas foram batizadas naquele dia. Atos capítulo 8, 35 a 38, diz o seguinte: então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, veja, tudo começa com a pregação da escritura. Tudo começa, e o eunuco estava lendo o livro de Isaías, mas ele não entendia o que Isaías falava. Isaías 53, ele não entendia. Mas Filipe, começando pela escritura, anunciou-lhe Jesus. Ninguém é batizado porque vai ser batista, vai ser de alguma denominação. Nós somos batizados por causa de Jesus. A pregação da palavra que anuncia Jesus Cristo. E aí olha que coisa interessante. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Desceram a água e Filipe o batizou. Essa é a chave principal. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Ele é o Senhor e Salvador. Eu creio que Ele morreu na cruz para pagar os meus pecados. Eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos segundo as Escrituras. Eu creio. Olha que coisa interessante. 5 perguntas sobre o batismo. A grande questão é o seguinte: você já foi batizado biblicamente, segundo as Escrituras? Se não, é hora de você começar a pensar sobre isso. Tem gente que fala assim: eu vou ser batizado quando eu estiver com a minha vida correta. Não espere ser perfeito. Entregue sua vida a Jesus. Coloque sua vida aos pés de Cristo. Reconheça-o como Senhor e Salvador de sua vida. E seja batizado. Se há algo que impede o seu batismo, conserte, mas faça o que tem que ser feito. E quando nós cumprimos este mandamento do Senhor, nós damos testemunho da transformação que Ele opera em nosso coração. Amém? Vamos orar.
Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Porque quando descemos as águas, não fizemos isso simplesmente por causa de um aspecto religioso, meramente religioso, mas fizemos porque um dia cremos na mensagem do Evangelho, na boa notícia de Deus. Fomos confrontados pela Sagrada Escritura. Diante da mensagem do Evangelho, ouvimos a tua voz dizendo: arrependei-vos, crede no Evangelho. Naquele dia, quando o nosso pecado foi confrontado, quando a podridão da nossa alma foi revelada, exposta, e nos vimos debaixo da ira de Deus, também o teu Espírito abriu os nossos olhos para a grandeza do sacrifício de Cristo por nós. Que Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia. Quando cremos na mensagem de salvação, a mensagem da graça, descemos as águas para dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Descemos as águas porque cremos na tua palavra. Descemos as águas porque nosso velho homem foi sepultado, uma nova criatura saiu, foi ressuscitada com Cristo. É uma identificação nossa, Senhor. Como é bom saber que o nosso batismo marca esse momento todo especial da nossa caminhada com Jesus. É um sinal dessa caminhada. Ó Deus, possamos sempre nos lembrar com alegria daquele dia em que descemos as águas, em que confessamos: Jesus Cristo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Eu creio que Ele morreu, ressuscitou. Possamos sempre nos lembrar deste momento com alegria. E se alguém entre nós ainda não desceu as águas conforme a Tua palavra diz, ó Deus, que esta mensagem hoje possa despertar estas vidas para a realidade, a beleza e o poder deste momento. Obrigado, Senhor, pelo culto que prestamos a Ti hoje, porque fazemos isso de coração, com alegria na Tua presença. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, de bênção, uma semana guardados no Teu poder e no Teu amor. Que o Senhor seja glorificado entre nós, exaltado entre nós, para o louvor da Tua glória. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Amém. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém.